Olá, olá, boa noite. Sexta-feira, 25 de julho, e sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, que nos abre esse espaço para que possamos atingir o maior número de pessoas. Hoje é sexta-feira, mas como vocês são pessoas inteligentes, não é S de sextou, é S de sabedoria com o Lucas Berlanza. Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite a todo o público da TVD News que nos acompanha. Sempre uma satisfação estar com vocês. Espero que tenhamos aí mais um encontro proveitoso de reflexões e de comentários sobre o que está acontecendo no nosso país, no mundo, essa sucessão eletrizante de acontecimentos que nós estamos vivendo no Brasil, sempre sob uma perspectiva liberal. Lucas, antes da gente começar os temas de hoje, eu queria falar sobre o Instagram do Instituto Liberal, Instituto Underline Liberal, para que vocês possam seguir e ficar bem informado. Aqui, ó, tem até o Reels aqui, ó, vocês estão vendo? Tem corte dos programas, tem os Reels, tem card, tem carrossel, para que você fique informado de forma rápida, sem desinformação, sem fake news e sem lado, né, Lucas? Do lado da verdade, o lado daquilo que realmente acontece, sem querer enganar ninguém. Dito isso, Lucas, o que está acontecendo no Brasil, meu amigo, que é Moraes, manda prender Bolsonaro, manda soltar Bolsonaro, fala que ele passou por cima de determinação judicial, agora não passou tanto assim, não foi tão proposital assim, e Lula acabando com a economia do país. Hoje, Felipe G. Martins, desculpa, na quinta-feira, Felipe G. Martins falou que ele ficou numa solitária, sem luz, que ele é um preso político, que ele é um peso que querem esconder pelo erro cometido judicial. Um assistente do Moraes deixou claro que ele é amigo pessoal do Fábio Chor durante uma outra audiência. Inclusive, Lucas, o Judiciário em Foco, que eu adoro o Judiciário em Foco, fez um artigo muito bom sobre o que está acontecendo, chamado Soberania, a nova arma retórica do regime de exceção, porque antes usavam a história ali da defender a democracia, o Estado democrático de direito, e agora se fala em soberania, né, que estão atacando a soberania nacional. Como é que tu tá vendo todo esse cenário amalucado, Lucas? Porque eu, sinceramente, eu não sei. Mas o que pensar? Eu não sei, parece que eu estou vivendo num livro do George Orwell. Inclusive, Lucas, o pessoal que roubou o INSS vai fazer parte do Conselho em Defesa do Idoso. Pessoal que roubou os velhinhos, vão defender os velhinhos. Tu consegue compreender um negócio desse? Isso, na verdade, tem a ver com aquilo que a gente comentou no programa passado sobre o artigo do João Paulo Seixas, a inversão dos termos, das ideias, dos valores, dos conceitos, como uma prática sistemática dos movimentos revolucionários, dos movimentos de esquerda radicais. Na prática, é isso que esse pessoal faz. É distorcer a essência do que os termos existem para significar. Democracia é uma vítima disso, soberania também é uma vítima disso. Uma palavra que nós temos ouvido muito ser falada nos últimos dias, e ainda vamos ouvir muito mais. Tem artigo do Instituto Liberal ainda para sair sobre esse assunto, e muitas coisas que foram publicadas, algumas que nós vamos comentar no programa de hoje, abordam exatamente essa semântica da palavra soberania e como é que ela está sendo explorada para justificar esse regime juristocrático brasileiro, a facilidade com que os regimes autoritários e as ditaduras evocam a ideia de soberania como argumento para legitimarem o conforto, a tranquilidade da manutenção do arranjo que os mantém na circunstância em que eles se encontram privilegiados, pairando sobre a sociedade em geral. Mas, resumindo, muito resumidamente, os últimos acontecimentos da vida pública brasileira, nós tivemos, vocês já devem bem saber, as tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras impostas pelo governo Trump, pelos Estados Unidos ao Brasil, em função, argumentou o Trump, das ilegalidades perpetradas pelo regime brasileiro, da censura que afeta interesses norte-americanos, em função também das posições que o Brasil vem desempenhando
no cenário internacional, sobretudo como articulador dos BRICS, naquela declaração dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, desafiando todas as políticas de Donald Trump. Ele impôs essa tarifa de 50%. Logo depois, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que vem protagonizando a maioria dessas decisões, decretou ali uma medida cautelar limitando a liberdade de movimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão, depois de ele ter acuado o Rodrigo Constantino, vamos lembrar aqui, o Rodrigo Constantino, que mora nos Estados Unidos, uma conta inativa dele, desde dezembro de 2023, foi alvo de uma nova investida jurídica, para não dizer selvagem, do ministro Alexandre de Moraes no exterior, processando a plataforma Rumble, que é censurada no Brasil por ele, para que fornecesse dados do Constantino como usuário e do conteúdo dessa conta, que tinha vídeos musicais e comentários políticos protegidos pelo princípio da liberdade de expressão. Logo depois disso, o Alexandre de Moraes emitiu essa medida cautelar sem nenhum propósito, dentro das investigações do filho do Jair, o Eduardo Bolsonaro. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essa medida cautelar mais adiante, mas ele emitiu essa medida cautelar limitando os movimentos do Moraes, os movimentos do Bolsonaro, perdão, né? Porque não gostou da política norte-americana. Por isso ele tomou essa atitude, né? Logo em seguida a isso, a gente tem uma movimentação da oposição brasileira, a gente tem a decretação do governo norte-americano de uma suspensão dos passaportes para os Estados Unidos dos ministros do STF, do procurador Paulo Gonet, procurador-geral da República, uma primeira sanção individual, que era o que a oposição brasileira vinha pedindo. A oposição brasileira não pediu nos Estados Unidos um imposto, uma tarifa sobre as exportações do país. Nós, a oposição brasileira, e eu concordo com a demanda, nós estávamos pedindo um posicionamento internacional das autoridades norte-americanas sobre o que acontece no Brasil e sanções individuais, que aumentem o custo individual da manutenção desse regime autoritário. E o governo Trump começou a implementar essas sanções individuais com a imposição dessa suspensão de vistos. E é claro que a reação das esquerdas, a reação dos políticos de esquerda no parlamento, Randolph Rodrigues publicou nota falando: ministros do STF, não fiquem tristes porque o Mickey e o Pateta não vão poder recebê-los nos Estados Unidos. Nós temos os Pampas Gaúchos, nós temos as praias do Nordeste. Quer dizer, um espetáculo circense patético de choradeira por conta dessa medida que foi tomada pelo governo norte-americano, e a esquerda vem argumentando, e é sobre isso que trata o artigo da Kátia Magalhães, a esquerda vem argumentando que essas medidas afrontam a soberania nacional. Os Estados Unidos estão se metendo nas questões brasileiras, estão querendo esmagar a autonomia e a independência do Brasil com essas medidas de sanção. A gente pode comentar um pouco mais isso na sequência, Camila. Mas antes a gente falar do seu artigo, inclusive, sobre os 50% do Donald Trump, queria que também tu falasse a respeito do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu uma tornozeleira eletrônica, que aí teve a determinação que ele não podia usar rede social e fazer lives, entrevistas, e aí o Moraes ainda quer culpá-lo se eu, por exemplo, pegar uma entrevista, ele agora pode dar entrevista, só não pode ser nas redes sociais. YouTube é rede social e hoje em dia todos os canais usam YouTube. E aí eu não posso, Camila, pegar essa live e cortar e divulgar. Ele vai ter que responder por atos de terceiros, inclusive. Como é? Isso é inédito, porque entende-se que Jair Bolsonaro tem domínio sobre todo e qualquer brasileiro que tem acesso à internet e possa usar o material dele. Como é que tu vê isso daí? O artigo da Kátia Magalhães, na coluna Judiciário em Foco, que nós estamos abordando, que está servindo de base para esses comentários, né? O artigo dela, Soberania, Nova Arma Retórica do Regime de Exceção, ela relata precisamente esse inquérito contra o Eduardo, vamos enfatizar aqui, é um inquérito contra o Eduardo, em que o Eduardo é acusado de maneira absolutamente arbitrária de estar trabalhando contra o país, né? Cometendo um crime contra o Brasil, contra a pátria, enfim, está sendo investigado em função dessa articulação que ele vem fazendo com os republicanos nos Estados Unidos, com o governo Trump,
procurando conscientizar a sociedade norte-americana, suas autoridades, do que acontece no Brasil. Vem aí, na sequência, a inclusão do próprio Jair Bolsonaro nessa mesma investigação, né? É a imposição dessas medidas cautelares, a Kátia relaciona ali o uso da tornozeleira, né? A interdição, a saída do domicílio do Bolsonaro em certos horários, que, na prática, para mim, isso já é uma prisão. O Bolsonaro vai ser preso ou não vai? O Bolsonaro está preso. Para mim, hoje, pode não estar tecnicamente falando do ponto de vista jurídico, mas ele está preso. É uma prisão a conta-gotas, mas isso é uma prisão. Ele não podia falar nem com o filho. Está limitado até essa possibilidade dele falar com o filho, está cerceada por essa decisão, por essa vedação, essa medida cautelar do Alexandre de Moraes. E a vedação ao acesso a redes sociais, que é o ponto que você está destacando. A própria Kátia, ela diz no artigo que isso é o início de cárcere, né? Em regimes autoritários, né? E é o tipo de coisa que acontece. Você cercear. Bolsonaro não foi condenado em momento nenhum, em julgamento nenhum, não tem sentença contra ele, mas ele está preso. Está preso porque, repito, porque o Moraes não gostou do que o Trump fez. E por isso o Bolsonaro está cerceado na sua liberdade de comunicação, de diálogo. Muito bem. O jurista André Marsiglia, que é fundador da Lexo, destacou muito judiciosamente, aliás, um jurista que, assim como a Kátia, merece os nossos parabéns, a Lexon como um todo, mas ele merece parabéns pelo brilhantismo com que ele argumenta, com que ele versa sobre os dispositivos da nossa lei, do nosso ordenamento jurídico e constitucional tão vilipendiado pelos nossos togados de ocasião. Ele vai dizer que a decisão do Moraes, que depois, questionando-se, né, o Bolsonaro, com a oposição se mexendo, o Bolsonaro deu uma declaração, apontou a tornozeleira eletrônica, ele foi gravado falando isso foi divulgado em redes sociais. O Moraes questionou se o Bolsonaro tinha como se defender, porque, na opinião do Moraes, o Bolsonaro violou a medida cautelar, expressando-se, dando entrevista e tendo fotos dele, vídeos dele, divulgados, fazendo aquelas declarações. Isso aqui é um símbolo de humilhação, a tornozeleira é um símbolo de humilhação, fazendo aquelas declarações e sendo registrado e divulgada essa gravação na internet. O Moraes entendeu que ele violou a medida cautelar, o Bolsonaro se defendeu, o Moraes respondeu que num documento cheio de erros de português, mais no lugar de mães, crase onde não existe, enfim, ele respondeu que ok, eu acho que o Bolsonaro violou, mas eu vou deixar passar. O Moraes deixou passar dessa vez, não colocou o Bolsonaro na cadeia, literalmente, né? Por que será que o Moraes não tomou a atitude mais violenta nesse momento de encarcerar o Bolsonaro? Se ele fizesse isso, no dia seguinte, todas as manchetes do mundo inteiro iam ter que falar que o ex-presidente do Brasil foi preso porque abriu a boca em público. Como se fosse necessária mais alguma coisa, seria a mais plena explicitação do arbítrio que o Brasil está vivendo hoje, das ilegalidades que o STF vem perpetrando. Muito bem. O André Marsiglia, muito judiciosamente, analisando a decisão, a medida cautelar do Alexandre de Moraes, ele vai dizer que ele não apenas está oficializando assim uma censura prévia, Bolsonaro não pode falar, Lula podia falar no auge da sua prisão, você tem bandidos realmente condenados e presos que dão entrevista, Bolsonaro não foi preso, não foi condenado, não pode falar, não pode se comunicar em rede social. Aí o detalhe, é uma censura prévia, uma censura seletiva, porque é rede social. Imagina a loucura, uma emissora de televisão pode entrevistar o Bolsonaro de acordo com essa decisão, mas ela não vai poder usar nada desse material, não vai poder publicar a matéria nas redes sociais dela. Ela não pode colocar trechos nem notícia no Instagram, no Twitter, porque o Moraes não permite. Ele, com isso, ele também está dizendo na decisão que retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros implicarão punição ao Bolsonaro, podem levar à sua prisão. Se outras pessoas republicam entrevista até antiga dele, isso, em tese, está como alvo dessa decisão. O Moraes poderia prender o Bolsonaro por causa disso. E o que impede o Moraes de transformar a pessoa que replicou o conteúdo em alvo de investigação também? Então, essa decisão contra Jair Bolsonaro, esse apelo que eu faço a quem nos escuta. Nós não estamos aqui para ser advogados de Jair Bolsonaro.
Não se trata disso. Esqueçam um pouco as paixões personalistas. O político que você ama, o político que você odeia. Político a gente vota e a gente deixa de votar em outra eleição. A gente faz a alternância de poder com a expressão da vontade popular. Agora, se nem isso está garantido, se a nossa liberdade de nos associarmos, escolhermos as forças políticas que nós queremos eleger, enquanto sociedade não estiver garantida, isso é uma ameaça para todo mundo, não é uma ameaça só para o Bolsonaro ou para a militância bolsonarista, não, senhor. As afrontas de Alexandre de Moraes são afrontas ao país. Esse é o ponto que a gente gostaria de chamar a atenção, Camila. Lucas, desculpa, é que tu falou em alternância de poder, e aí me remeteu uma declaração do Lula nesta semana, que primeiro que falou que não vai entregar o poder para esses malucos, né, falando da direita. E depois ele fala que eleições periódicas não significam democracia, que em 4 ou 5 anos não dá para fazer nada, isso não significa democracia. Na sua visão de liberal, na minha visão, né, eu vejo que ele está alertando, eu não vou entregar o poder, só entrego se for para alguém que eu queira entregar. Agora, não vai ter eleição, e isso que eu enxergo ele falando. Como é que na tua visão de liberal, intelectual liberal, que carrega o nome do Instituto, vê isso? Eu vejo isso com muita preocupação, Camila. Eu acho que o presidente da República Federativa do Brasil ele não poderia se expressar dessa forma. Eu me lembro muito bem de João Goulart, durante o comício da Central, em 1964, nós tivemos ali discursos claramente contra a democracia burguesa, essa democracia que está aí, esse Congresso que está aí, isso aí tem que acabar, pedindo ali, Brizola insuflando o Grupo dos 11. O que o Lula está fazendo também é, sob o manto de defensor da democracia, descredibilizar as instituições democráticas propriamente ditas, coisa que o PT, o STF, acusam o Bolsonaro de fazer o tempo todo, mas já faziam muito antes. O PT chamou o impeachment da Dilma Rousseff um dispositivo eminentemente constitucional de golpe de Estado. E está aí essa semana o Michel Temer acusado de golpismo, falando que a gente tem que pacificar, que a gente tem que normalizar a nossa postura, que a gente precisa de tranquilidade, que não podemos ter brasileiros contra brasileiros, que é inadmissível que haja sanções individuais contra os ministros do STF. Ele mesmo que indicou o Alexandre de Moraes para estar lá, né? E que já disse também há pouco tempo que o Alexandre de Moraes é um ministro moderado e sensível, que sabe bem o que faz e o que quer fazer. Michel Temer também foi acusado de ser golpista por essa gente que está aí. E, no entanto, está querendo facilitar a vida deles agora, né? com esse discursinho fora de hora, completamente fora de ocasião, fora de circunstância. Um presidente que, aliás, fez um dos melhores governos da história do Brasil, da história republicana brasileira, o que não é um grande louro, porque os nossos melhores governos ainda deixam a desejar, mas que faz de tudo agora para espezinhar a própria biografia, né? Mas eu queria, Camila, me concentrar um pouquinho nos argumentos da Kátia, no artigo, né? Um pouquinho mostrar o que ela argumenta ali sobre a soberania em si mesmo. Né? Ela vai dizer que os ministros do STF têm arrogado para si, né, a condição de defensores de um Brasil soberano, e o que mais fazem é atentar contra a soberania alheia, a soberania dos Estados Unidos. Não é sem provocação que o governo de Donald Trump reage ao Brasil e impõe sanções ao Brasil. Não é sem provocações que isso acontece. A gente já falou sobre isso aqui, a Kátia reproduz no seu artigo, que o Moraes emite despachos sigilosos contra o Rumble, né, a plataforma de redes sociais Rumble, ordenando, e continua fazendo isso, ao Rumble, uma plataforma americana, a censura de contas de pessoas que estão residindo lá nos Estados Unidos, que têm cidadania norte-americana, e estão exigindo que essas contas sejam censuradas, como estão fazendo com a conta inativa do Constantino, por exemplo. Né? Ela também coloca que o STF viola, o Moraes e companhia violam a soberania nacional quando eles violam a Constituição brasileira. Que a nossa soberania ela se baseia em um pacto político fundamental, ela se estabelece em torno de um pacto político fundamental, que é o pacto político estabelecido pela Constituição brasileira. Quando você rasga a Constituição, você está atentando também contra a soberania brasileira. Né? Infrações, como ela diz, que afetam até cláusulas pétreas da Constituição, que não podem ser alvo de emendas pela vontade parlamentar. Ela faz uma relação aqui de presos políticos, né? O pessoal do 8 de janeiro, o Felipe Martins, que você mencionou,
O Bolsonaro, hoje, para mim, é um preso político, na prática, é isso que acontece, moralmente é isso que acontece hoje. Né? Não há como ter dúvida de que eles estão violando com o seu arbítrio os fundamentos mais basilares aí desse pacto político que deveria fundamentar a nossa sociedade. Né? Relativizaram também, a Kátia não deixa de fazer menção, ao pacto federativo, a divisão do país em unidades federativas, que também faz parte do Estado brasileiro, dos seus fundamentos, e, portanto, faz parte dos fundamentos sobre os quais se exerce, se legitima a soberania brasileira, né? O STF também agride isso quando ele toma para ele a atribuição de formular políticas públicas que são da competência dos estados. A ADPF das favelas, interferindo na maneira como a segurança pública é adotada nas favelas, o processo que redundou no plano pena justa, aquele plano escalafobético do ponto de vista do sistema prisional, que o Lewandowski defendeu, que o STF patrocinou politicamente, né? E as resoluções censoras do TSE, que também conta com muitos ministros do STF, Moraes está lá no TSE, e cassações de mandatos, declarações absurdas de inelegibilidade, tudo isso viola os fundamentos jurídicos e viola, portanto, os alicerces sobre os quais se estabelece legitimamente a soberania brasileira. Né? Ela fala também da adesão do STF à Agenda 2030 da ONU, sem discutir o conteúdo dessa agenda, que é uma agenda de viés progressista, duvidosa, mas sem discutir a agenda em si, que é um outro tópico. O fato é que o STF não tem esse papel de subscrever uma agenda da ONU. Isso teria que ser subscrito democraticamente pela sociedade, não por uma instituição, por definição, de um poder não eleito. Né? Então, essa soberania ela acabou no Brasil, literalmente, é o que a Kátia argumenta no final do artigo. Nós deixamos de ser uma nação plenamente soberana desde a instauração do inquérito das fake news e a oficialização da imprevisibilidade jurídica, que só ganha corpo com decisões absurdas, como o aumento do IOF sendo decidido por uma pessoa monocraticamente e a suspensão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que formaliza a censura prévia. Então, juntando tudo isso, que soberania é sobre que bases o pacto constitucional e democrático da sociedade brasileira consegue hoje sustentar a nossa soberania? Sobre que bases para que os artífices desse regime se prontifiquem a falar em nome desse valor? É essa questão que a Kátia deixa no ar, Camila. Agora sim, sobre as tarifas, né, que vão começar agora no dia 1º de agosto, e esse artigo é teu, Lucas, o que a oposição brasileira deveria fazer diante das tarifas do Trump. Creio que ficar fazendo videozinho e post em rede social, bancando de jornalista, enquanto a gente paga um salário de deputado, não é a saída para ficar fazendo em relação a esse tarifaço do Trump. Trump disse, Lucas, que ele tarifou mais os países que não se dão bem com ele. Tu não gosta de mim, eu vou te tarifar. Tipo, uma coisa muito madura, muito adulta, vindo de um presidente. O que a gente faz agora? O que a oposição tem que fazer sobre a imposição de tarifas de 50%? Então, esse artigo que eu publiquei na Revista Oeste, e que foi replicado pelo Instituto Liberal, naturalmente, que faz parte daquela parceria profícua que nós temos com a Revista Oeste, publicando semanalmente textos por lá, ele é uma versão expandida da argumentação que eu já vinha desenvolvendo antes. Falei aqui no programa, publiquei um artigo menor que já entrava mais ou menos nesse mesmo assunto, nessa mesma preocupação, que é a minha opinião sobre o que a oposição brasileira deve fazer. Em primeiro lugar, temos muitos amigos, boas cabeças, que têm uma opinião de que essa atitude do Trump, ela politicamente não é benéfica para a direita brasileira, que dá um discurso ao Lula, discurso de a defesa da soberania, né? Esse mesmo discurso que a gente está criticando aqui. Por mais hipócrita e repugnante que ele seja, essa decisão ela daria um argumento ao Lula, o que remete a um crescimento de popularidade, e o Lula está apostando nisso mesmo. Claramente, ele quer ir para tudo ou nada, ele está engrossando o discurso, soltando uma declaração atrás da outra de desafio ao governo dos Estados Unidos, porque ele está gostando disso, ele quer surfar nisso, ele quer elaborar esse discurso e colocar como defensor da unidade nacional, da independência brasileira contra o autoritarismo truculento do trumpismo. Essa é a arma que ele está se utilizando. Então, o pessoal entende, gente boa, né?
nosso conselheiro Bernardo Santoro, ex-presidente do IEL, eles entendem que politicamente não foi muito feliz essa tarifação da forma como foi, não as sanções individuais em específico, mas a tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, porque deu um discurso ao Lula. Eu até entendo o argumento, acho que tem uma procedência relativa, porque, de fato, houve um pequeno crescimento do Lula em popularidade nesse momento, mas eu venho argumentando que nós estamos há mais de um ano das eleições, a gente não sabe o que vai acontecer até lá. Eu acho muito difícil que, se essa tarifa realmente entrar em vigor, em 1º de agosto, se essa situação se prolongar, que o eleitorado não cobre o governo atual, por não conseguir uma solução para a situação brasileira. Se a coisa só se agravar, a gente sabe que a gente tem opções ainda mais violentas à mesa do Donald Trump para punir o Brasil pelo que ele acha que o Brasil está fazendo de errado. Acha, em boa medida, tem razão, que está fazendo mesmo. Então, ele tem muitas armas à mão. Ele é o presidente da nação mais poderosa do mundo. O Brasil é muito dependente. A gente fala em soberania, mas a soberania ela é necessariamente relativa. Que a gente tem, por exemplo, dependência do GPS norte-americano. O Brasil tem fragilidades como nação, como estrutura social, econômica e política. E os Estados Unidos é um parceiro muito importante para nós e muito forte. Então, é óbvio que a gente sai perdendo desafiando os Estados Unidos. É óbvio que a gente não consegue bater de frente com uma economia como a norte-americana. Então, assim, eu acho que, se isso se prolongar, o governo tende a ser cobrado. Eu não acho que isso vai ser um ônus político muito grande para a oposição brasileira. Mas a oposição precisa trabalhar, em primeiro lugar, para deixar claro de quem é a culpa disso ter acontecido, de quem é a culpa. Não é da oposição. Não é da oposição que vem defendendo, vem denunciando no exterior a violação de direitos humanos no Brasil pelo arbítrio do STF. E não pedindo tarifas contra o país. Isso foi uma decisão soberana também de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos tem soberania para decretar sanções contra o país que ele quiser. Ele não está invadindo o Brasil, ele não está mandando tropas para o Brasil, ele está impondo impostos ao Brasil. Ele tem direito de fazer isso pelo critério que ele achar que deve, que der na telha dele. O que a gente ganha brigando com Donald Trump? A gente tem que apontar como oposição, que não tem mandato para fazer nada em nome do Brasil. Nós não temos mandato, a oposição não tem mandato. Partido Novo, MBL, que seja, Bolsonaro e os bolsonaristas, Tarcísio, Romeu Zema, ninguém aí tem mandato de presidente da República. Ninguém aí está no governo brasileiro, é ministro, é diplomata. Ninguém aí tem mandato para falar em nome do Brasil numa negociação com o presidente dos Estados Unidos. Quem é que é responsável pela deterioração das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos? É o governo atual. Para começar, tinha a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, no meio dessa confusão toda, estava tirando férias. Tirando férias no meio dessa bagunça toda. Veja você, como é que a coisa pode dar certo se a embaixadora do Brasil, no meio da maior crise dos últimos, 20 anos aí da relação, talvez da história da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente tem alguns momentos de tensão parecida, mas realmente, assim, eu acho que igual a isso, se escalar ainda mais, fica ainda mais desproporcional, mais incomparável. E a embaixadora do Brasil, a Maria Viotti, se não me engano é esse o nome dela, ela estava tirando férias nesse momento, não suspendeu as suas férias para lidar com as responsabilidades do cargo mais importante, um dos cargos mais importantes do momento, que é esse, para os interesses nacionais do Brasil. Muito bem, então a culpa é desse governo que causou esse estrago com a falta de empenho em construir relações próximas com o governo norte-americano, com o suporte que dá ao arbítrio dentro do próprio país, em decisões que extrapolam o âmbito nacional e afetam a soberania americana. Que as decisões do Moraes afetam os interesses de cidadãos norte-americanos. É o que a Kátia está argumentando no texto dela, que a gente abordou antes. Então, assim, a oposição tem que deixar claro, em primeiro lugar, que a culpa é do governo, a culpa é do STF e do Lula, o governo prático, que é o do STF, que manda de fato no país, e o governo oficial, que é o governo do Poder Executivo do presidente Lula. A oposição tem que deixar isso claro. Na minha opinião, continuar negociando, dialogando com autoridades norte-americanas por sanções individuais. A oposição não tem que pedir sanções ao país.
mas pedir sanções individuais, pedir que haja socorro às violações, às perseguições de que a oposição é vítima, é legítimo, e os que hoje estão no governo já fizeram coisa muito parecida, por exemplo, quando Lula estava ameaçado de prisão ou foi colocado na cadeia. Também criaram barulho, furdunço no exterior. Então, isso é legítimo, isso não é crime, tá certo? Então, assim, na minha opinião, a oposição tem que trabalhar o discurso dessa maneira. E ela precisa cobrar o fim desse arbítrio que vige hoje no país. E um passo importante para isso, na minha opinião, está nas 3 pautas que foram divulgadas pela oposição durante a reunião que eles fizeram ali no Congresso, em pleno recesso branco decretado e jamais suspenso pelos senhores Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Mas tu está falando de férias, o Congresso tirou férias no meio desse turbilhão todo. E Mota ainda proibiu o pessoal que quer trabalhar ou que quer fazer graça e mostrar que está no Congresso durante as férias, coisa e tal, né? A eleição está aí também. Proibiu de usar, mandou desligar ar-condicionado, mandou fechar a comissão. Esse povo gosta de férias. Então, Camila, também, no caso do Legislativo, que eu venho dizendo aqui sempre, o Legislativo é o maior culpado. Por quê? Não porque seja o protagonista do sistema autoritário, mas porque não reage com a altivez necessária à altura do tamanho do problema que o Brasil está enfrentando, a degradação do Estado de Direito que nós estamos vivenciando. O Legislativo é persistentemente omisso, covarde, não age, não faz o que deve fazer, mas a oposição político-parlamentar, ela se apresentou durante esse recesso branco, embora o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não tenham liberado o retorno das atividades oficiais do Congresso, a oposição se reuniu lá para apresentar uma pauta tripla. Que pauta é essa? No Senado, o impeachment do Alexandre de Moraes. O que é que representa isso? Uma punição ao protagonista dessa história toda. Ele não é o único responsável, ele tem a chancela dos colegas, mas ele é a estrela do show. Dá até para sair um documentário no exterior de um jornalista português sobre o falso juiz, né? A história de uma nação nas mãos de um psicopata. Dá para sair em Portugal no mês que vem esse documentário sobre o Alexandre de Moraes, um jornalista, inclusive, que foi detido aí no aeroporto brasileiro quando esteve por aqui. O jornalista Sérgio Tavares, se não me engano. Então, Tavares. O Moraes é o protagonista dessa história toda. Você punir o Moraes já é... Eu venho sempre dizendo aqui, impeachment o ministro do Supremo é mostrar que as ações deles não têm consequências. Eles não podem fazer o que quiserem sem consequência. É um recado importante para arrefecer a escalada autoritária da nossa juristocracia. Segunda pauta que vem na Câmara dos Deputados é a anistia. Esses processos do 8 de janeiro, tentativa de golpe, eles deveriam ser anulados pela completa improcedência, completa invalidade jurídica, como bem vem sustentando a Cátia Magalhães, o André Marsiga, deveriam ser anulados. Mas já que as coisas se estenderam até este ponto, a anistia é uma maneira de encerrar, de passar a borracha nas violações de direitos humanos individuais que estão sendo cometidas agora, principalmente contra as vítimas das prisões draconianas do 8 de janeiro, pessoa condenada a 14 anos e multa por pichar estátua, pessoas presas porque estão aglomeradas, enfim. Esse tipo de arbítrio, de absurdo, até quem praticou vandalismo já está excedendo a pena dessas pessoas, né? Então, que não foram condenadas por vandalismo, foram condenadas por crimes impossíveis de cometer, atentado ao Estado de Direito e outras sandices, né? Então, a anistia acaba com isso, passa a borracha nisso. E terceiro, fim do foro privilegiado. Por quê? Porque vai retirar o instrumento ao qual o STF recorre para levar esse monte de processo para lá, para a órbita deles, que nem deveria estar lá, e vai tirar também o instrumento de pressão, de intimidação do judiciário sobre o legislativo, que ajuda a alimentar a covardia de parte dos nossos parlamentares. Essas 3 providências não eliminam os problemas do regime brasileiro, mas elas são passos importantes para estancar a sangria e devolver ao Brasil uma mínima condição de normalidade democrática. Então, eu acho que a oposição, se ela se mantiver firme na defesa dessas pautas e não aceitar a discussão de nada, se não se passar antes pela discussão dessas 3 pautas e chamar as pessoas às ruas
para se manifestarem em favor dessas 3 pautas, eu acho que a gente pode ter algum resultado, a gente pode conseguir fazer barulho e exercer algum impacto, mas a gente tem que ter foco e altivez, o que as presidências das casas não demonstram na figura do senhor Hugo Mota e do senhor Davi Alcolumbre, que, vamos lembrar aqui, né, foram apoiados por uma boa parte da oposição bolsonarista, à direita, PL, né, apoiaram essas pessoas, no caso do Hugo Mota, com a promessa de que teriam espaço em comissões da Câmara dos Deputados. De que servem as comissões se sequer a autoridade, em primeiro lugar, do parlamento está garantida, e o OF está aí para provar isso. Em segundo lugar, se o Hugo Mota até para ar-condicionado e não deixa ter sequer reunião das ditas comissões. De que serve? É a pergunta que eu deixo. Lucas, inclusive o Santoro, Bernardo Santoro, escreveu também um artigo. O negócio foi tão impactante que as pessoas estão no Instituto Liberal, elas estão, cada uma escrevendo, na sua visão, tentando elucidar para o povo o que está acontecendo, algo que eu não sei se tem como elucidar, porque precisa ler um livro de ficção, tu precisa trocar ideia com o roteirista da Netflix, para a gente conseguir entender qual que é o roteiro do Moraes, porque é uma série ali meio suspense, meio policial, meio fantasiosa, o cara é criativo, a verdade é essa, a Netflix chupa, a gente tem Moraes. E o Santoro escreveu Obstrução da Justiça ou da Injustiça. E aqui ele faz um destaque que eu juro por Deus que eu não sabia. Fiquei sabendo pelo Santoro. Que não tem como falar em fuga para o presidente Jair Bolsonaro, porque o passaporte dele já está apreendido. Então, como é que eles colocaram uma tornozeleira para ele não fugir, se não tem como ele fugir, já que ele não tem passaporte? E eu achei esse artigo dele muito interessante. Inclusive, ele fala que para haver crime não basta haver tipicidade, tem que haver o crime mesmo, é preciso haver a antijuridicidade. E ele fala sobre essas imputações, os inquéritos inconstitucionais, né? Da lerdeza do Ministério Público, as violações do juiz natural. Pode falar um pouco sobre o artigo do Santoro? O texto do Bernardo Santoro, se você puder colocar o título novamente, Obstrução de Justiça ou da Injustiça, é o título do artigo dele. É um artigo curto, bem objetivo, bem direto, um comentário sobre essa ação que foi tomada pelo Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro do âmbito das investigações contra o Eduardo. A gente já mencionou isso aqui, comentando o texto da Kátia, no começo do programa de hoje, mas focando precisamente nesse processo, dessa questão específica, que se desenvolve a argumentação do Bernardo, que ele vai dizer justamente que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são acusados de obstrução de justiça e organização criminosa, né? Organização criminosa contra o Brasil, contra os interesses nacionais, contra a soberania brasileira. Essa é a argumentação. E o Bernardo diz, como você bem já apontou na sua provocação, que o Bolsonaro é acusado, dentro dessa cautelar, pelo argumento de risco de fuga, sendo que o passaporte dele está apreendido, né, o que fragiliza as suas possibilidades de escapar do país, né, de se retirar do país. E aí o Bernardo vai dizer que as imputações que se fazem ao Jair, elas derivam de inquéritos inconstitucionais, o inquérito das fake news, o juiz tem um papel acumulado ali de investigador, acusador, até de vítima, né, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, né? E também o critério do suposto golpe de Estado que o Bolsonaro teria tramado junto com militares e coisa e tal contra o Brasil em 2022, contra a posse de Lula como presidente, misturando esse processo, essas supostas deliberações sobre uma minuta que nunca foi assinada, com as manifestações vândalas de 8 de janeiro, enfim, misturando alhos com bugalhos, o Bernardo aponta que esses processos, ambos, o inquérito das fake news iniciado em 2019, que até hoje a exceção que se abriu para proteger a democracia
essa exceção ela nunca encerrou, nunca acabou, né? Da mesma maneira, o inquérito do suposto golpe, que esses dois inquéritos são conduzidos em total desprezo ao devido processo legal. São instaurados de ofício, sem provocação do Ministério Público, com violação do princípio do juiz natural, ausência de contraditório e, obviamente, o poder concentrado nas mãos de um único ministro que atua, como nós dissemos, como vítima, investigador e julgador. Muito bem, esse é um retrato de um processo de exceção, onde garantias fundamentais são descartadas, é o que diz o Bernardo, por conveniência política. A legalidade cedeu à finalidade, que é tudo o que não pode acontecer sob um ponto de vista liberal, porque os liberais defendem o império da lei. Quando isso é violado, nós já temos aí o arbítrio. E o arbítrio é o inimigo número 1 dos liberais e do liberalismo. Muito bem. E é o inimigo número 1 de uma ordem jurídica que respeite os direitos individuais, que respeite os direitos humanos. Mesmo que se cogitasse um tipo formal penal no qual o Bolsonaro pudesse ser enquadrado, faltaria antijuridicidade. A conduta penal só é criminosa se, além de típica, for contrária ao ordenamento jurídico como um todo. E se houver causa que justifique o fato típico, não há crime. Nesse caso da obstrução de justiça, que acusam o Bolsonaro de estar querendo, o Jair e o Eduardo, simultaneamente, por estarem falando para o exterior sobre o que acontece aqui, são acusados de estarem querendo intimidar os ministros do Supremo, intimidar os julgadores, que já julgam numa posição ilegal e indevida, que não deveriam estar julgando nenhum desses processos, né? Mas estão acusando esse movimento de ser uma forma de tentar intimidá-los e, com isso, obstruir a aplicação da justiça e da pena contra eles, uma vez condenados. O Bernardo entende que há duas questões que excluem esse crime da parte do Eduardo e do Jair. A primeira é o que ele chama de estado de necessidade. O ato de buscar a ajuda dos Estados Unidos tem o objetivo de impedir o avanço de processos ilegítimos, com risco real de prisão ou cassação de direitos dos dois por vias inconstitucionais. Então, é um apelo por socorro em nome da Constituição. E o segundo item é o exercício regular de um direito. É um direito de qualquer um buscar apoio e proteção internacional contra abusos de direitos humanos. E isso é garantido pela Constituição brasileira e por tratados internacionais. Não se criminaliza a autodefesa legal e diplomática. Então, se falta antijuridicidade, se tem esses excludentes, não há crime. É uma reação legítima que o ordenamento jurídico contempla. Politicamente, o Bernardo discorda dessa estratégia. Eu, pessoalmente, acho que eles têm que fazer isso, no sentido de ajuda e falar com a autoridade norte-americana. Eu acho que isso é importante. O que o Trump faz é a decisão dele. Mas eu acho que é importante essa interlocução, esse diálogo. Eu acho legítimo, eu acho correto. Eu não acho que a tarifa de 50% foi uma estratégia do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Foi uma decisão do Trump, que ele sentiu oportunidade política para impor. Cabe ao governo brasileiro, repito, tomar a atitude que ele tem que tomar como governo. As autoridades brasileiras se posicionarem. O que elas não estão fazendo e acho que não farão. Porque a gente não tem muito como ter fé em quem tem cultivado com a maior disfarçatez um período de autoritarismo no país. Mas, de qualquer maneira, ainda que o Bernardo discorde politicamente da estratégia, o erro político não é crime. Buscar ajuda para a preservação dos seus direitos humanos não é crime. É obstrução da injustiça. E é por isso que ele faz essa provocação no título, Camila. Por falar em provocação, Lucas, a carga tributária do Brasil também é uma provocação. E agora, segundo o artigo do Alex Pipkin, eu adoro as coisas que ele escreve, eu acho esse cara genial. Ele está falando sobre o Brasil dos 12%, a alta carga tributária, ou seja, já tem os 50% do Trump, já tem um monte de imposto, agora tem a alta carga tributária do Brasil. E ele escreve que 12% da população carregam nas costas quase 1/3 dos habitantes. São cerca de 25 milhões que trabalham, investem, pagam impostos para sustentar mais de 60 milhões que vivem de assistencialismo estatal. Não tem como isso dar certo. Isso é oneroso demais.
A gente, além do imposto do Trump, dessa alta carga tributária, a gente vai conseguir sobreviver a esse governo, Lucas? Então, o artigo do Alex Pipkin, que justamente se intitula Alta Carga Tributária, o Brasil dos 12%, ele não se concentra imediatamente nas questões do momento que nós estamos vivendo, mas ele faz um diagnóstico do que vem sendo a lógica de comportamento do Estado brasileiro. A altíssima carga tributária, como vocês estão vendo aí no destaque da tela, nós trabalhamos 149 dias por ano só para alimentar o Estado, para alimentar essa máquina inchada, que o governo não reduz nas suas despesas, nas suas dimensões, muito pelo contrário, alimenta e acumula, ele também fala isso ali no texto, penduricalhos e mais penduricalhos, privilégios para a elite do funcionalismo público, enquanto nós precisamos suar para pagar as nossas contas, para pagar esses impostos também, que alimentam a bonança dessa gente, que alimentam as vantagens dessa gente. Ele faz a sua comparação do Estado brasileiro com um agiota, né, com toga, cobrando juros impagáveis sob a desculpa da manutenção da ordem social. O Estado tem a função de manutenção de ordem social, segurança, justiça, o respeito aos contratos, mas o Estado brasileiro faz muito mais do que isso. O Estado brasileiro é empresário, o Estado brasileiro ele alimenta os salários escalafobéticos, hecatômbicos de juízes do Brasil inteiro, aumentando os proventos da alta cúpula. Você estimula o aumento dos proventos das esferas mais inferiores, você tem efeitos cascata, e esses efeitos cascata vão pesar no bolso de todo mundo, aumentar a inflação. Tudo isso alimentado por um discurso do Estado como salvador, que, na verdade, é um entrave que sufoca a pujança econômica, a geração de riqueza, o empreendedorismo, que é a efetiva porta de saída para essas prisões em que nós nos situamos. Ele faz referência ao problema estrutural da educação. Pipkin aponta para o problema de que as escolas elas viram instrumentos de ideologização, de doutrinação, aparelhos reprodutores de militantes adestrados, em vez de ensinar ali matemática, física, programação e empreendedorismo, por que não, que são qualidades e expertises que podem ser muito úteis no mundo de hoje. Ele fala do problema da ausência de escolas técnicas, de ensino profissionalizante, né, livres de doutrinação, em que o mérito e o esforço sejam valorizados, enfim. O modelo público de ensino se tornou um aparelho ideológico e não um mecanismo de capacitação real para o trabalho. É a argumentação que o Pipkin faz. Ele aponta, você perguntou se a gente consegue sair disso. Ele aponta, por exemplo, da Argentina. A Argentina, com Javier Milei, chegou ao buraco mais extremo com os governos peronistas e elegeu um libertário. Uma coisa inédita, assim, absolutamente espetacular na história política mundial. Elegeram um anarcocapitalista para presidente da República Argentina. E Javier Milei vem fazendo uma virada total aí nessa dinâmica do Estado argentino, né? Décadas de submissão ao estatismo, né, ao assistencialismo que reduz esse potencial de crescimento, de qualificação do capital humano, que Eugênio Goudin, que a gente mencionou no programa passado, defendia como um caminho necessário para a autonomia efetiva das forças produtoras brasileiras. Agora, o Milei está trabalhando numa inversão de jogo. Pela primeira vez, a prioridade é tirar o Estado do caminho, colocar o indivíduo como protagonista da economia, o que diz o Pipkin. Uma mudança que exige coragem, apontando o caminho que o Brasil insiste, infelizmente, em não seguir. A elite estatal de taças erguidas em camarotes, é o jeito do Pipkin de falar, né? Assiste ao contribuinte arcar com a conta, suar o suor da exploração legalizada e ser acusado de opressor. A vítima acusada pelos algozes de ser opressor, aquele que é sufocado por esse Estado inchado, patrimonialista, fisiológico, ela é acusada de ser a vilã quando ela se queixa, quando ela reclama, quando ela questiona a lógica dessas autoridades. Faz referência, mais uma vez, aos impostos escorchantes que sufocam o nosso ambiente de negócio. O famoso custo Brasil, cada aumento tributário comparado por ele é uma facada na inovação,
um desestímulo a quem ousa empreender, que cria empregos. Um campo minado para investidores, onde o risco é alto demais e a recompensa incerta, muito duvidosa. Né? Esse é o preço de nós sustentarmos esse Estado parasitário no qual nós vivemos. Esse Estado é a própria doença para a qual ele se apresenta como remédio. Enquanto isso não for compreendido, o Pipkin conclui no artigo dele, os 12% que produzem seguirão sustentando todos os outros. Os criadores de riqueza estão cansados, mas atentos, porque esse castelo de cartas progressistas, sustentado por narrativas, está tremendo nos alicerces. O Brasil só deixará de ser uma sombra do que poderia ser, o eterno país do futuro que nunca chega, quando os que carregam a pátria resolverem que não nasceram para puxar a carroça sob chicote, mas para erguer um novo Brasil, um país com liberdade, produtividade e coragem, longe das narrativas pseudo-humanistas e, enfim, próximo do progresso real. Isso pode acontecer, Camila, mas a gente vai precisar de muito mais altivez, de muito mais coragem das nossas lideranças, e a gente vai precisar se manifestar nesse momento. Me parece que, para além dessa lógica parasítica aí do Estado brasileiro regular, que é uma coisa que se repete ao longo do tempo, nesse consenso social-democrata da nova república, desde o modelo varguista, a gente tem essa aposta no Estado inchado, que sufoca, asfixia a criatividade, a livre empresa, a geração de riqueza, enfim. Isso é antigo, mas nesse momento a gente tem um problema urgente, que é o problema da insegurança jurídica provocada pelo arbítrio, que vige hoje no Brasil por via jurídica, pela via do Supremo Tribunal Federal, que já nos contrata problemas excepcionais em matéria de economia internacional, as tarifas que nós temos comentado. Então, a gente tem problemas mais emergenciais que a gente precisa resolver, mas a discussão macro dos problemas estruturais do Estado brasileiro, da educação brasileira, de como tudo isso se comporta, ela é necessária. O Instituto Liberal vem contribuindo com artigos como esse do Pipkin para conscientizar a respeito dessa necessidade. Por falar em opressores, na verdade, que são as vítimas, nós temos a Carmen Lúcia, né, falando que são 123 milhões de tiranos, de pequenos tiranos. Gente, eu fiquei tão apaixonada por essa frase dela. É a coisa mais fofa. Inclusive, Lucas, nós temos também o artigo do professor Ricardo Vélez. Para quem não sabe, ele foi ministro da Educação no governo Bolsonaro, início do governo Bolsonaro. É um senhor sensacional, inteligentíssimo, com uma cultura absurda. E ele também escreveu, né, sobre a questão de soberania do país em tempos populistas. Esse artigo dele ficou muito bom. E ele está falando que nós estamos vivendo tempos de balbúrdia populista, enquanto o governo Lula definiu seu roteiro dentro desse questionável parâmetro. É muito falatório, muita mentira, muita postura populista e nada efetivo, né? E nada. Inclusive, Lucas, saiu há pouco que o Lucas desafiou o Trump. Falou que se o Trump está jogando truco, então ele vai jogar 6, que ele é muito bom de jogar truco. Eu não desafiei o Trump. Eu também não. Não, eu você também falou não. O Lucas desafiou o Trump. Lula! Lula, desculpa, é que eu fiquei tão besta. Então, provocativo, o presidente do Brasil mandou um recado direto para o governo Trump. Se ele estiver trucando, vai tomar um 6. Ah, tá. Mas é isso que a gente tem dito, Camila. Você vê como é que é a irresponsabilidade do mandatário, chefe das Forças Armadas, autoridade do Executivo brasileiro, como é a responsabilidade com que ele se porta diante do mandatário da nação mais poderosa do mundo, o parceiro comercial no hemisfério ocidental mais importante do Brasil, nosso segundo maior parceiro comercial. A postura dele é essa. O que a gente vai conseguir com isso? Né? Qual é ele pode conseguir esses aumentos de popularidade nesse momento, que, na minha opinião, como eu disse, não se sustenta isso daí por longo tempo. Parece que algumas pesquisas posteriores já demonstraram uma retração, mas a resolução do problema e o benefício no bolso do brasileiro, do nosso setor produtivo, isso a gente não vai ter se o Lula insistir nessa receita de dobrar a aposta. Né? A gente não ganha nada com isso, o brasileiro não ganha nada com isso. E o artigo do professor Vélez também versa muito sobre essa postura do Lula, né?
que é uma postura bem populista, não faz nada, usa o Bolsonaro muitas vezes, né? Ele diz aqui, ó, celeremente, o ex-presidente que tinha sido condenado pela justiça, que cumpria a pena de detenção na sede da Polícia Federal em Curitiba, foi liberado da cadeia por decisão do STF, a fim de que pudesse concorrer às eleições de 2022 e se elegesse. Aí fala que ele tomou posse, começou a falar do presidente Bolsonaro, e sempre essa postura de discurso que a Clark dele quer ouvir, sem fazer nada efetivo, né? Não interrompe a censura, não interrompe a perseguição, na verdade ele apoia. E eu queria que você falasse um pouco sobre o artigo do professor. Vamos lá. Professor Vélez é um grande amigo, além de ser uma figura de uma grande cabeça, colombiano de nascença, naturalizado brasileiro, mas poucas pessoas estudam tão judiciosamente a história pátria do Brasil como o professor Vélez. Fico muito feliz de trazer um artigo dele aqui para o nosso programa e divulgá-lo mais para o público da TVD News. O professor Vélez ele utiliza essa retórica que o STF e a esquerda vem utilizando, vem empregando como defensores da soberania, para discutir o conceito de soberania sob uma perspectiva liberal. Ele se serve da obra de Benjamin Constant de Rebecque, um autor liberal franco-suíço do século XIX, muito lido por Dom Pedro I no Brasil. Benjamin Constant, na sua obra Princípios de Política, analisa a ideia de soberania, contrapondo-se à perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, o pensador genebrino, que estabeleceu o que nós chamamos de democratismo russoniano, né? E ele, discutindo com a ideia da vontade geral de Rousseau, que dissolve o indivíduo num todo coletivo, ele propõe uma alternativa de raciocínio sobre o problema da soberania. E algumas citações têm muito a ver com isso que você acabou de citar, Camila, da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia falando, nós temos 213 milhões de soberanos, soberanos autoritários, a gente não pode ficar à mercê de 213 milhões de soberanos. Isso nos leva a uma discussão sobre soberania, ajuda no raciocínio que o professor Vélez faz aqui, porque ele, citando Constant diz assim: o reconhecimento abstrato da soberania do povo, o Brasil é soberano, o povo brasileiro é soberano, ponto. A nação brasileira é soberana. E aí o STF pega essa frase e se levanta contra o Trump, contra tarifas, contra sanções, etc. e tal. O reconhecimento abstrato da soberania do povo não aumenta em nada a soma de liberdade dos indivíduos, que é com que o liberal está, à primeira vista, preocupado. E se lhe for atribuída uma abrangência indevida, pode-se perder a liberdade, apesar e contra esse mesmo princípio. Se os indivíduos não tiverem a soberania sobre o exercício dos seus direitos individuais, a soberania da nação, do povo, do Estado, da autoridade política, não lhes favorece em nada. O que adianta digamos, os chineses presos pelo regime chinês ou os norte-coreanos presos pelo regime coreano, se a China e a Coreia do Norte se dizem soberanas? O que lhes importa isso, se do bem da liberdade eles não desfrutam? É uma retórica confortável para os ditadores legitimarem os seus modus operandi, os seus regimes, né? Numa sociedade, ele vai dizer mais adiante, Benjamin Constant, fundada na soberania do povo, reconhecendo-se a soberania do povo, é evidente que nenhum indivíduo, classe nenhuma, tem o direito a submeter o resto à sua vontade particular. Mas é falso que a sociedade, no seu conjunto, possua sobre os membros uma soberania sem limites. Então, soberania é um conceito importante, valioso, é isso que o professor Vélez sustenta com base em Constant, mas ele não pode ser ilimitado. Nem a soberania da massa é ilimitada também, tampouco. A soberania do povo é ilimitada. Se a maioria das pessoas do Brasil defendesse que os direitos individuais de uma só fossem violados, isso não tornaria legítima a vontade dessa maioria. Há um poder contramajoritário, que é o poder jurídico, a Constituição, né? O poder judiciário, que tem que defender aquela pessoa, os advogados têm que defender, ela tem direito, por pior que ela seja, por mais odiada que ela seja pela maioria da população, né?
Então, nem a maioria, nem a massa, nem o povo, em abstrato, tem uma soberania absoluta, porque é preciso contemplar os direitos dos indivíduos. O liberal está sumamente preocupado com isso, né? Então, o Benjamin Constant critica tanto o Rousseau, que defendia uma soberania absoluta da massa, revolvendo as instituições constantemente, num constante processo revolucionário, quando ele achasse que as instituições não o agradavam, como também a soberania absoluta dos monarquistas absolutistas, que defendiam a concentração plena da soberania nas mãos da autoridade política executiva, que na época não era executiva, era tudo, né? Porque todo o poder está concentrado na mão, teoricamente, do monarca absoluto. A soberania, diz o professor Vélez, com base em Constant, deve ser limitada em si mesma. Ela abarca parcialmente o ser dos cidadãos, ficando do lado de fora dessa soberania o que diz respeito à independência e à existência do indivíduo, porque passar por cima disso torna a soberania arbitrária e, portanto, ilegítima. O assentimento da maioria, diz o Constant, não basta em todos os casos para legitimar os seus atos. Há atos que é impossível sancionar. Quando uma autoridade pratica atos semelhantes, não importa a fonte da que pretenda provir, não importa que se chame indivíduo ou nação. Faltar-lhe-ia legitimidade, mesmo em se tratando de toda a nação e havendo um único cidadão oprimido. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, o povo, ele também vai dizer, a democracia para os espíritos absolutistas que entendem a soberania como absoluta, que odeiam a limitação do poder, para eles a democracia é uma soberania absoluta em mãos de todos. A aristocracia, uma soberania absoluta em mãos de alguns. A monarquia, uma soberania absoluta em mãos de um só. O povo pôde se desprender dessa soberania absoluta em favor de um monarca que então se converteu no seu legítimo possuidor. Que o liberal, como Constant, como o professor Vélez, como eu, o que o liberal quer é uma soberania respeitada, mas uma soberania que não é ilimitada, não é absoluta. Ela está delimitada pelo marco da justiça e dos direitos dos indivíduos. Então, tem um outro pensador, para a gente concluir, um filósofo e linguista búlgaro, Tsvetan Todorov, que faleceu em 2017, o professor Vélez cita no final do texto, em que ele vai dizer que Benjamin Constant, Todorov falando de Constant, né, endereça ao poder uma dupla exigência. Ele deve ser legitimado tanto pela sua instituição como pelo seu exercício. O povo permanecerá soberano. Qualquer outra alternativa levaria a se submeter simplesmente à força. O povo tem que ter voz, ele tem que ter autoridade. Mas o seu poder será limitado. Deve se deter nas fronteiras do indivíduo, que será, no seu foro íntimo, o único soberano, que é o que a Carmen Lúcia não quer reconhecer, a soberania do indivíduo, né, sobre o seu pensamento, sobre as suas escolhas. Uma parte da sua existência submete-se ao poder público. A outra fica livre do poder público. Não se pode, pois, regulamentar a vida em sociedade em nome de um princípio único. O bem-estar da coletividade não coincide forçosamente com o do indivíduo. Tanto a preocupação democrática quanto a preocupação liberal têm que estar casadas. É o que nós chamamos de democracia liberal, resultante de um equilíbrio difícil, como o próprio Todorov reconhece, mas é por isso que o pensamento de Benjamin Constant permanece atual. O Estado moderno nos oferece esse desafio, nós temos que lutá-lo constantemente. Então, a soberania não pode ser usada como desculpa para o arbítrio contra os direitos dos indivíduos. E isso já foi defendido aqui pelos artigos da Kátia, pelo artigo do Bernardo, né? Os textos deles mostrando o direito que os indivíduos têm de denunciar as violações que eles sofrem à sua soberania individual, aos seus direitos como seres humanos, né? E que, soberanamente, os Estados Unidos, como nação soberana que são, impõem as taxações ou as sanções que eles acham que devem impor. É uma decisão soberana. Se eles violassem a nossa soberania, teriam nos invadido, teriam mandado bombas para cá, teriam nos atacado. Não fizeram nada disso. Então, tudo está sendo feito dentro dos marcos da soberania. Não existe agressão à soberania, a não ser aquela que, como bem disse a Kátia no artigo dela, vem sendo perpetrada pelos juristocratas brasileiros contra a sociedade brasileira.
Até agora eu não entendi como eles acham que o Trump fere a soberania brasileira impedindo alguém de entrar no país dele. Não liga lá e concreto. Se você entender, depois me explica. O país é meu, eu decido. É na minha casa. Eu decido quem entra e quem sai da minha casa. Isso não fere o direito de ninguém. É meu direito, não estou ferindo ninguém. Não entendi até agora isso. Nem vai entender porque não tem sentido. Lucas, livraria, né? Hora de falar de livro, o pessoal aqui da TVD gosta. A livraria do Instituto Liberal, para variar, está com desconto. Tem uma aba, pessoal, só de desconto, ó, ofertas da livraria do Instituto Liberal. Aí vocês clicam, vai estar tudo aqui organizadinho, bonitinho, tudo com livro, com curadoria, tá? Vocês não vão achar nada esquerdista, nada fazendo culto ao comunismo, nada enaltecendo autor comunista, nada, tá bom? É tudo com curadoria, é tudo muito bem pensado. E hoje, Lucas, eu vou indicar o Tocqueville, da Democracia na América, para ver se o povo entende um pouquinho de democracia, o que é democracia, fica aí a dica. Barroso gosta muito de livro, né? Ele gosta de poesia, ele gosta de livros, então tá aí, Barroso, uma dica para o senhor. E tu, Lucas, indica qual? Eu vou aproveitar, óbvio, a tua indicação é absolutamente essencial. Tocqueville, que eu, inclusive, resenho no meu guia bibliográfico da Nova Direita, Democracia na América. Tocqueville, para mim, é uma criatura assim, rara, do tipo que você... É raro um personagem desse aparecer na história humana. É uma cabeça extraordinária. Eu só preciso dizer do Tocqueville que, nesse livro, inclusive, ele prevê a Guerra Fria, literalmente, ele prevê a Guerra Fria no século XIX. Ele prevê um mundo dividido entre Rússia e Estados Unidos. É realmente uma cabeça magistral. Mas eu vou ficar, como indicação minha, com um dos livros do professor Vélez, já que a gente acabou por citá-lo, né? Que inclusive fala de Tocqueville. Está ali embaixo, o liberalismo francês. Está aparecendo ali na tela já, ali. Liberalismo francês, do professor Ricardo Vélez, em que ele aborda os liberais doutrinários franceses, Guizot, Benjamin Constant, está ali na tela, na capa do livro, Tocqueville está na capa do livro, Raymond Aron, Jacques Necker, Madame de Staël, os grandes liberais franceses, que é uma coisa importantíssima da gente chamar a atenção, porque uma boa parte da nossa direita odeia a França, né? Tudo que vem da França não presta, a França é um antro da esquerda e coisa e tal, e isso é mentira. A gente tem muita coisa boa que veio da França, do pensamento político que veio da França. Estão aí grandes liberais franceses para serem estudados, que são fundamentais para pensar o próprio Brasil, porque os fundadores do nosso país leram muitos desses autores, né? Então, fica aí, como eu disse aqui, Benjamin Constant, que ele citou no artigo sobre soberania, era lido por Dom Pedro I, influenciou o pensamento de Dom Pedro I. Guizot, Tocqueville foram lidos por Visconde de Uruguai, grande estadista do Partido Conservador brasileiro, franceses. Então, assim, tem muita coisa importante em termos de liberalismo e conservadorismo que foi produzida na França e a nossa direita tem que parar um pouco com esse preconceito idiota, né? Então, fica aí a minha recomendação do livro O Liberalismo Francês, a Tradição Doutrinária, isso, se eu não me engano, no subtítulo. Subtítulos eu quase sempre esqueço, é isso aí. A tradição doutrinária e a sua influência no Brasil, para mostrar também a importância que esses autores tiveram no pensamento brasileiro. Fica aí a dica. Também resenhei esse livro no Instituto Liberal, então fica aí a dica para o espectador da TVD News. E volto a pedir para o pessoal seguir o Instagram do Instituto Liberal, instagram.com, para quem não tem, instagram.com, faz o teu perfil lá, segue o Instituto Liberal, Instituto _Liberal, para que você fique bem informado, de forma rápida, prática, sem desinformação, sem lado, a notícia pela notícia, a opinião pela opinião, sem floreios, né, Lucas? É isso aí, essa é a expectativa. Fica o convite para todo mundo. Sigam o Instituto Liberal. Lucas, meu amigo, quero te agradecer. Muito obrigada por mais uma participação. Eu que agradeço em nome do IEL, a TVD News, e espero encontrá-los novamente na próxima ocasião. Pessoal, pode cortar, marca a gente, pode usar material, pode baixar tudo e repostar. Ninguém aqui tem ciúmes de audiovisual, só não tira do contexto. Corta certinho, sejamos honestos, tá bom?
Fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Até lá.